Uma dúvida recorrente que eu recebo aqui no canal é sobre como trabalhar com aerógrafo para aplicar verniz sobre uma superfície. Esse é um problema comum de acontecer e que você pode estar passando ou pode vir a passar, pois o verniz é o que faz o acabamento das suas peças tornar algo mais simples e algo mais exclusivo e algo com um acabamento bem atrativo. Então, se você está tendo problemas em utilizar o seu verniz, acompanhe esse vídeo, pois nele eu vou te explicar detalhes muito importantes para você usar a partir de hoje, conseguir melhorar o acabamento das suas peças, dos seus trabalhos e também das suas customizações de tênis. Se você não me conhece, eu me chamo Daniel Latin, sou especializado na técnica da aerografia. Eu comecei nesse mundo customizando peças automotivas e trabalhando muito com um aerógrafo para fazer desenhos em capacetes, peças de motos, e hoje atualmente estou trabalhando na customização de tênis, uma vertente totalmente diferente da linha automotiva. Porém, eu uso muito das técnicas, das habilidades da linha automotiva para fazer meus trabalhos na customização de tênis. E quando eu estava começando, eu tive muitos problemas em relação a utilizar o acabamento ou o verniz no aerógrafo para fazer o acabamento. E encontrei vários problemas de qualidade na cobertura, no brilho, entre outros fatores que você pode ter, principalmente com o entupimento, devido ao verniz ele ter uma consistência mais viscosa. E com base em todo esse tempo de uso, experiência, eu comecei a entender alguns pontos que permite você conseguir utilizar o verniz no seu aerógrafo, ou melhor, você conseguir aplicar um processo de pintura para conseguir um acabamento profissional aí nos seus trabalhos. Quando você utiliza o verniz no seu aerógrafo, é muito comum de acontecer de você sobrecarregar a superfície com material, e isso pode causar manchas, pode causar bolhas, pode causar craquelado, principalmente se você utiliza verniz automotivo, porque o verniz automotivo, por ele ter componentes químicos e ele seca de fora para dentro, então ele vai começar secando a superfície e depois vai começar a secar a parte interna. Isso faz com que os vapores que são soltos na atmosfera e você acumula material um sobre o outro, acaba vedando essa superfície e isolando e não permitindo que o verniz ele seque corretamente. Aí pode gerar bolhas, pode gerar manchas, aqueles esbranquiçados. Tudo isso pode causar na sua superfície se você não utilizar um método correto de aplicação do verniz. E isso pode acontecer muito mais nos vernizes automotivos devido a ele ter componentes mais fortes devido à sua composição química. Vernizes para você fazer em customização de tênis ou pinturas de artesanatos, você não vai ter tantos problemas assim, mas eu quero trazer algumas dicas bem pontuais para você conseguir melhorar a performance na hora de aplicar o seu verniz aí nos seus trabalhos. Bom, depois de tantos problemas que eu tive, e eu acabei chegando num processo de aplicação do verniz que vai permitir você conseguir bons resultados, mesmo se você utilizar o seu aerógrafo. É claro que o aerógrafo ele vai te limitar um pouco a qualidade que o seu trabalho poderia ter. Claro que isso vai depender do verniz que você está usando, tanto os vernizes automotivos quanto os vernizes à base de água para linha artesanal. Você vai ter aí um acabamento diferenciado. Isso não significa que o seu trabalho vai ficar ruim ou de péssima qualidade, mas ele vai ter aí uma cobertura com verniz muito melhor do que ele poderia ter se você seguir essas dicas que eu vou passar aqui. O primeiro processo de todos que eu faço após ter finalizado o meu trabalho é realizar a limpeza da superfície. Realizar a limpeza da superfície é primordial para você remover gordura, oleosidade e também impurezas que pode ficar colado ali na superfície depois que você começar a aplicar o verniz. Isso é muito comum na linha automotiva, e se você não tiver um ambiente também próprio para você aplicar esse verniz, é muito importante que depois de você ter aplicado o verniz, você faça o polimento da peça. Isso é claro que se sua peça permitir, pois algumas superfícies, principalmente de action figures, você não vai conseguir polir ali a superfície, mas se você trabalha na linha automotiva em capacetes, peças de moto, carro, enfim, o ideal é sempre você polir após finalizar o trabalho. Claro, tomando todos os cuidados para não fechar o filme ali do verniz, para ele continuar fazendo o processo de secagem do material. O segundo ponto importante que você deve levar em consideração é o equipamento que você vai usar para aplicar o verniz. Se você for usar um aerógrafo, é muito importante que você aplique várias camadas do seu verniz com um tempo de secagem entre cada camada para você conseguir um melhor resultado final. Essas camadas são suficientes para você expandir a quantidade de material na superfície, evitar que esse material
evitar que esse material feche o filme e assim permita que você continue fazendo ali o ciclo e puxe todo o brilho do seu verniz para a sua peça ou o seu trabalho ficar com um brilho bem chamativo. É claro que o aerógrafo por si só ele projeta micropartículas de produto e isso vai influenciar muito no acabamento final. Se você precisa ali só de um processo de finalização do seu trabalho, o aerógrafo é suficiente, mas você tem que tomar alguns cuidados para não escorrer, para não acumular demais em certas regiões o material e assim evitar problemas de bolhas e manchas no seu acabamento. É claro que isso você vai pegar fazendo alguns testes, que eu sempre recomendo você fazer antes de aplicar na peça final, para assim você entender aonde você vai conseguir chegar utilizando o aerógrafo. Sempre procure trabalhar com uma distância um pouco longa, se possível use um bico de 0,5 no seu aerógrafo e aumente um pouco a pressão de 35 a 40 psi para você ter uma projeção do material bem intensa ali na superfície. Assim você vai simular como se fosse uma pistola de pintura. É claro que uma pistola de pintura vai ser muito melhor você usar para aplicar o verniz na sua superfície. Se são peças muito pequenas de action figures ou entre outras peças de moto, você pode usar uma pistola de pintura de 0,8, prepara seu verniz de acordo com o fabricante e alguns vernizes permitem você adicionar uma quantidade de diluente. Se o seu verniz não tem essa recomendação, eu sugiro que na última camada do seu verniz você aplique ali na mistura 10% do diluente para assim você conseguir homogeneizar todo aquele verniz na superfície e deixar ele com um brilho bem perfeito e impecável. Então esse daqui é o macete que eu consegui desenvolver para conseguir melhorar o acabamento das minhas peças na pintura automotiva e também nas customizações de tênis. Para vernizes à base de água, você só tem que aumentar um tempo entre uma camada e outra para dar tempo do verniz dar uma secada e assim ele não escorrer na superfície. Então, aplique camadas suaves e você vai conseguir um resultado perfeito e impecável. Agora, se você está cansado, frustrado de passar problemas, com essas dicas você vai conseguir aí melhorar o acabamento das suas peças, das suas customizações e melhorar a performance de trabalho no seu dia a dia. Se você gostou dessas dicas, deixa o like aqui embaixo do vídeo e não se esqueça de deixar aqui nos comentários do vídeo contando um pouco da sua experiência na aplicação do verniz. Quero muito saber como é o processo que você está utilizando e se você já teve algum desses problemas que eu mencionei. Nesse vídeo eu vou ficando por aqui, um forte abraço, até a nossa próxima aula.